aqueles que estão em casa, que você pegue esse vídeo aí, né? Mande para muita gente, curta esse vídeo e abençoe. O tema de hoje é Deus mantém seus planos. Vamos comigo? Deus mantém seus planos. Eu me sinto muito confortável em compartilhar esse texto hoje, porque ele não só consolida aquilo que vivemos aqui ontem, com muita expectativa diante de Deus, como ele dá para nós uma continuidade sobre a nossa vida, uma direção para que você possa se pautar nela, possa pisar e dizer: meu Deus, eu tenho a palavra de Deus. Então eu quero ler o texto e vou ler algumas versões, porque elas se autoexplicam, né? Eu gosto muito disso. Então, na primeira versão que eu já li, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha o que diz aqui, vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus está dizendo: eu é que sei. Eu é que sei, não adianta você achar, eu sei os planos que eu tenho para você. Diz o Senhor, planos de fazê-los o quê? Prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha essa outra versão aqui, é o mesmo versículo, tá, gente? Às vezes alguém não me entende, que eu falo assim, versão, é porque é o mesmo versículo e a gente tem Bíblias que você pode comprar, revista atualizada, corrigida, King James, a mensagem, tem muita hoje, né? Antigamente, lá no meu tempo, não tinha muita revisão, muitas versões assim. Então você tem acesso a muitas versões, elas são boas porque elas te ajudam a entender. Então essa outra versão fala assim, olha: pois sei quais planos tenho em minha mente para vocês, diz Adonai, planos de bem-estar e não de coisas o quê? Ruins. Ele está dizendo: eu não desejo mal para você, eu não tenho um plano para te derrubar, eu não tenho um plano para te trazer tristeza. E ele diz: de modo que possam ter esperança e futuro. Essa próxima aqui, a última versão que eu escolhi, sei o que estou fazendo. O que Deus falou? É bom a gente ouvir Deus falar isso, né? Eu tenho planos, eu sei o que eu estou fazendo, não está descontrolado, eu não perdi o controle de tudo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês, não os abandonarei. Dá vontade de só ler e ir embora para casa, gente, fazer uma oração e falar: Jesus, vamos embora, porque olha que versão, olha que texto, é a Bíblia, né? Isso aqui não foi eu que escrevi. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual o quê? Anseiam. Então olha esse texto e você descobre o seguinte, que Deus mantém seus planos. Você precisa colocar isso assim na tua mente, você precisa declarar isso esse mês de janeiro, você precisa ter essa convicção na tua vida, você precisa dizer isso quando as coisas estão indo mal, quando parece que os planos frustraram, e você dizer: Deus mantém. Ele está dizendo: não importa o lugar que você estiver, não importa o ano que você entrou, não importa, eu mantenho o meu plano com você, o nosso combinado continua, eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, eu sei o que eu estou fazendo. Se a gente ouve uma pessoa responsável, um pai falando para o filho, alguém, um líder falando, você já se sente bem, né? Quando a pessoa fala: fica calmo que eu sei o que eu estou fazendo. Por mais que você fique ali inseguro, você fala: meu Deus, então tá bom. Agora, Deus está dizendo para nós, é o próprio Deus dizendo: eu estou fazendo, eu tenho planos sobre a tua vida. Então essa promessa maravilhosa, ela veio num momento difícil. Apóstolo, eu sabia que tinha alguma coisa para a gente saber, né? Veio num momento onde o povo tinha acabado de perder o chão, literalmente a geografia, a esperança, não tinha nada para se apegar. Nós estamos falando de um momento em que o profeta Jeremias, ele está fazendo uma referência sobre o exílio da Babilônia, tema pelo qual você vai me ver muitas vezes falando. Por quê? Porque todos os profetas do Antigo Testamento, queridos, eles estão ligados a esses ambientes. Quando a gente estuda teologia, você tem que saber o profeta antes do exílio, profeta que profetizou durante o exílio e profeta que profetizou depois do exílio. Então falar sobre o exílio babilônico de 70 anos
é um tema que não tem como você fugir, porque ele tem a ver com a história do povo de Israel. Claro que muito antes teve o exílio do Egito, claro que teve uma invasão da Síria, mas aqui pontual é onde o profeta Jeremias é um profeta que profetizou, é chamado profeta pré-exílio. Ele está começando a falar que vai vir um tempo difícil. Ele chega a falar quanto tempo vai durar. Deus revela coisas para ele que ele não tem prazer nenhum de dizer. Sabe aquela coisa, a palavra que você tem para dizer para alguém e você não tem prazer em dizer para a pessoa? É uma má notícia. Só que junto com essa notícia ele está dizendo: fique calmo, porque Deus está planejando tudo. Deus está no controle de tudo. Algo pode não estar indo como você deseja, mas não importa o que você deseja, importa o que Ele deseja. E o que Ele deseja são planos de paz, de cuidado sobre a tua vida. Amém, igreja? Então esse versículo ele é tão importante, ele é tão bonito para que você coloque no teu celular e você coloque ali todo dia de manhã, de tarde, você dá uma lida ali e fala: Deus, eu creio nessa palavra, o mês de janeiro inteiro. Pegue, copia e cola e fala: eu quero ler esse texto, eu quero que ele entre no meu coração, de que Deus está dizendo: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. A original está dizendo: eu sei que eu tenho planos, que planos eu tenho a vosso respeito. Então eles já haviam perdido o chão, a geografia, porque eles foram exilados, levados do povo que eles faziam parte, Israel, para a Babilônia. Eles não tinham como se apegar, e a gente precisa perceber que aqui não tem outro jeito. Nós precisamos crer no plano que o Senhor tem para nós. Toda vez que você está diante de uma circunstância que você pensa: o que eu vou fazer? Eu preciso crer no plano que Deus tem para a minha vida. Se você, querido, perde o teu foco, você se desequilibra. E quando desequilibramos, nós tomamos atitudes erradas. E quando nós falamos e agimos errado, nós colhemos no futuro aquilo que nós plantamos. Então a visão desse texto aqui, para você ensinar na tua célula essa semana, porque vai ter muita célula abrindo na igreja, amém, gente? Porque nós começamos por 100 ovelhas. Então você faz parte de um plano, de uma rede, de um projeto que nasceu ontem aqui no culto profético. Esse texto quer dizer o quê? Mesmo que as circunstâncias mudem, Deus não muda seus planos para a nossa vida. Vamos falar juntos? Mesmo que as circunstâncias mudem, Deus não muda seus planos para a nossa vida. Então, é como se essa frase resumisse o que o profeta Jeremias está querendo mostrar para mim e para você. Mesmo, olha, os planos mudaram, mas Deus mantém. Aliás, as circunstâncias mudaram, mas os planos não. Então, é uma carta. O profeta Jeremias, ele escreveu pelo menos 4 cartas, e ele mandou essas cartas para os exilados. O profeta Jeremias, ele tinha uma questão diferente de alguns profetas. Ele tinha um acesso aos grandões, aos homens de influência, aos homens do governo. Ele era um homem muito respeitado. Então, quando ele escreveu cartas para os exilados da Babilônia, essas cartas foram levadas para eles, porque ele tinha o acesso livre, não só ao governo de Israel, como ao governo da Babilônia. Ele era um homem de influência. Então ele manda essas cartas, e ele tem um interesse muito grande. Por quê? Porque ele queria ajudar aqueles exilados a se adaptarem a uma cultura pagã, ressignificar uma situação que a princípio era assustadora. Apóstolo, eu estou já ficando assustado com esse texto. Não, a história é que o que estava para acontecer no futuro deles estava fora do plano daquelas pessoas. Só que Jeremias os confronta dizendo: se tranquilize e saiba de uma coisa: nesse novo tempo, nesse novo ano, essa terra que vocês estão, esse ambiente que vocês estão, o Senhor está com você. Você pode estar fora do teu território de conforto, mas Deus está no controle da tua vida e Ele mantém os planos. Ele mandou dizer que o contrato, o plano continua o mesmo. Ele continua cuidando de você, Ele continua sustentando você. Isso aqui é tremendo. Por quê? Porque naturalmente essas pessoas entrariam em desespero. Quando eles foram tirados de Jerusalém, eles foram tirados às pressas. Pessoas saíram de casa sem poder separar roupa, sem poder separar o que tinha. Teve gente que morreu no meio do caminho, porque não suportou o caminho, que era muito difícil, do deserto. Jerusalém, a Babilônia da época, 1000 quilômetros. Imaginem 1000 e poucos quilômetros. Isso na época, fazendo esse trajeto com a condição da época. Então, quando eles chegam na Babilônia, eles encontram um povo idólatra,
comida diferente, cultura diferente, idioma diferente, subjugados como escravos, e chegou uma carta do profeta, e a carta dizia: Deus continua no controle. Aí você fala: pô, se eu tivesse, eu ia entrar em desespero. Mas é interessante você descobrir, querido, que quando você perde todas as bases físicas, você precisa aprender a confiar na palavra. É o momento que sustenta você, é uma palavra. Você não precisa ser levado para um exílio para entender isso, porque os exílios que nós vivemos, emocionais, espirituais, financeiros, algumas situações que você viveu na tua vida, elas mostraram para você que o que sustenta um homem ou mulher na hora do luto, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora de uma enfermidade de um filho, na hora de uma notícia ruim que você não queria ter, é quando você vai para a palavra e vai ver o que diz a palavra sobre isso, e é nisso que eu vou confiar em nome de Jesus. É o que faz a diferença, é o que nos mostra, querido, o fato de sermos servos de Deus. Então, o plano dele era ajudá-los. Mas espera aí, o que o povo queria ouvir? O que o povo queria ouvir? O comichão no ouvido do povo é um profeta dizer: esse exílio vai acabar. Eles queriam que alguém chegasse e falasse o seguinte: gente, calma que tudo vai acabar, amanhã termina tudo. Só que o profeta Jeremias não tinha esse discurso. Eu vou lhe mostrar com detalhes que ele queria mostrar para eles que aquela terra que eles estavam agora, aquele ambiente que eles estavam agora, aquela regência que eles estavam agora, eles precisavam aprender a lidar com ela. Eles não tinham como fugir dela. Eles precisavam aprender a florescer nela, a prosperar nela, a ser feliz nela, a ter filhos, a criar seus filhos, a construir casas e a fazer a vida deles prosperar naquele lugar. Porque Deus queria provar para eles de que não é o lugar, mas a bênção está sobre a pessoa. Que quando a bênção está sobre a pessoa, não importa a regência que está aqui, porque a regência sobre a tua vida é a palavra, é a profecia que está sobre o Senhor. Você percebe que isso se assemelha muito ao mundo que a gente vive hoje, ao Brasil, à Itália, à África. Não é só o Brasil, não. É o momento apocalíptico que a gente vive hoje, que não dá para descrever de outra forma. Porque eu cito muitas vezes isso aqui, né, que a gente pensa só que tem a ver com a nossa realidade, nossa cidade, nosso estado. Não, o mundo hoje está vivendo nessa disfunção. Está completamente perdido, desordenado, desorganizado, e a gente começa a descobrir claramente cada vez mais que o que pode sustentar a nossa vida até o finzinho, né, até terminar, é a promessa que tem do Senhor sobre nós. Nós cantamos Maranata dizendo: vem Jesus. Talvez há um tempo atrás o povo estava tão na zona de conforto que a gente não queria cantar muito, não. A igreja, uns 10, 20 anos atrás, quando cantava Maranata, alguém já baixava a mão: não quero ir não. Jesus não volta ainda não casei ainda, eu quero casar. Jesus não volta ainda não, acabei de comprar meu carro. Porque a vida estava no nível, hoje a gente começa a perceber um mundo gritando de novo: Senhor, volta logo. Volta logo, porque isso é um caminho que Deus está levando a sua igreja para poder mostrar que Ele é realmente o nosso Senhor e o Salvador. Então o que acontece? Vamos voltar para Jeremias. O profeta Jeremias, ele faz o seguinte, ele diz: vocês têm que entender que vocês não estão em acampamento, vocês não estão acampados aí. Vocês chegaram nessa terra, a carta chegou para eles, porque ele tinha essa autoridade. E ele diz: vocês não estão acampados não, gente. Vocês estão com essa mala mal feita aí, tiram a camisa hoje, põe, mas deixa a mala pronta qualquer hora. Sabe quando você vai para uma casa, ou para um lugar, ou para um hotel, que você põe a mala, você tira a roupa que você usa hoje, fecha a mala de novo. Aí você de novo amanhã, você tira o pijama de noite, põe de novo. Sabe o que Jeremias falou para ele? Para com esse negócio, pode tirar a mala, pode começar a fazer a vida de vocês. Vocês não vão sair daqui não, vocês vão ficar aí durante 70 anos. Então decida uma coisa: ou vocês vão florescer nesse lugar, ou vão ficar a vida toda angustiados, esperando uma coisa que Deus falou que não vai fazer. Aposto que triste essa palavra. Não é triste, é exatamente a realidade. Porque comparado a isso, havia uma perspectiva de falsas profecias. Então a profecia anterior revelava o tempo do exílio. Você acredita que Jeremias recebeu de Deus a promessa e a profecia, aliás, a revelação de que o tempo seria 70 anos? Quanto tempo? Deixa eu te dar um dado que eu posso lembrar você no dia 1º de fevereiro. Todo ano quando eu ensino sobre o jejum de 21 dias. Você sabe por que Daniel jejuou 21 dias? Põe o teu irmão do teu lado assim, você sabe? Eu vou responder, mas às vezes ele sabe, né? Por que Daniel
fez um jejum de 21 dias, capítulo 10 do profeta Daniel. A gente inclusive faz esse jejum todos os anos. O motivo principal do jejum de Daniel é porque quando Jeremias era profeta, Daniel era um adolescente. E ele ouvia Jeremias profetizando que demoraria 70 anos de exílio. Quando veio o exílio da Babilônia, Daniel foi levado junto com os adolescentes e jovens, inclusive outros que depois receberam o nome de Mesaque, Sadraque e Abednego, você deve lembrar, eram jovens, foram mais de 1000 jovens levados de Jerusalém para a Babilônia. Por quê? Porque o Nabucodonosor, ele começou a perceber que os jovens babilônicos, eles queriam beber, eles queriam a noitada, eles queriam viver a vida. E percebeu em Israel que os jovens judeus, eles eram disciplinados, eles eram inteligentes. Então o que ele fez? Ele trouxe jovens aqui, não é para fazer escravo, de bater no chicote, de botar eles dentro da masmorra, não. É para poder ensinar o idioma babilônico, comida babilônica, roupa babilônica, cultura babilônica. Para quê? Para poder colocá-los para trabalhar no palácio com ele, porque ele sabia que eles eram muito inteligentes. Por isso que Daniel falou o quê? Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ele falou, não vou comer essas coisas, eu não vou viver essa vida babilônica. Só que passou mais ou menos um mês, já tinha jovem de Israel que já estava ouvindo música babilônica, dançando, comendo a comida, aprendendo a língua, mas alguns não se contaminaram. Então, quando a profecia veio sobre eles, ela veio com um nível de que eles precisavam entender que Deus tinha um plano em tudo isso. Qual é o plano desse? Não, Deus tem um plano. Deus tinha um plano objetivo. Só que nesse processo que eles são levados, ele recebe o entendimento que esse tempo que eles passariam, como eu te falei, seria os 70 anos. Então, quando Daniel faz o jejum dele, ele está dizendo o quê? Passou os 70 anos que o profeta Jeremias, que na época que ele era jovem, profetizava, Jeremias já era mais velho, profetizou, e o povo de Israel não construiu o templo ainda. Então ele entrou no jejum para dizer, Deus, como que pode? Passou os 70 anos e a profecia não se cumpriu. Então Daniel entra no jejum, aí tem uma luta com o príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, tem uma luta espiritual, acontece. Só que tinha um detalhe que Daniel não fez a conta. A nação de Israel foi destruída 70 anos atrás, mas o templo durou mais 20 anos. Então ele não entendia por que o povo volta para Jerusalém, mas ele não tinha o entendimento por que os 70 anos era da cidade, do povo, e 70 anos era do templo. Quem está entendendo, diga amém aí, que eu entrei no assunto, né? Então por que ele entra no jejum? Ele entra por isso. Então a verdade é que Jeremias, ele recebe essa visão, e nessa visão ele diz ao povo a realidade. Existem profecias, querido, que tem gente que pensa que tem profecia boa e profecia ruim. Tem profecia boa e profecia ruim? Não tem, gente. Tem profecia verdadeira. Porque tem profecia que você ouve e você não se sente bem com ela, mas ela é verdadeira. Tem profecia que você ouve e você se sente bem com ela, mas ela é falsa. Então não adianta, não tem nada de bom e ruim. Tem o que é real. Você quer ouvir o que é real ou quer ouvir uma coisa que acalenta o teu coração? Jeremias falou, não adianta eu dizer uma coisa para vocês, sendo que Deus está mandando dizer outra. Só que eles começaram a ouvir falsos profetas. Que tome muito cuidado, para que no objetivo de tentar alimentar a tua alma, você vai atrás de uma palavra que ameniza a tua dor. Eu não sou profeta do caos, muito menos tenho prazer em momento nenhum de trazer uma palavra dura. Mas eu prefiro quando alguém está falando comigo, ser honesto comigo, mesmo que eu não queira ouvir aquilo, do que estar sendo enganado por aquilo que Deus não quer fazer. Então cuidado aquilo que diz na Bíblia com comichão no ouvido. O que é mesmo? Comichão no ouvido. Comichão no ouvido é aquela coisa, deixa eu ouvir uma palavra boa. E a gente só quer ouvir coisa boa, a gente só vai atrás de coisa boa. Irmão, eu também gosto. Só que nem sempre no casamento, na família. Eu sempre cito uma mensagem que eu preguei ano passado. Agora dá para falar ano passado, né? Agora foi como se fosse ontem, né? Eu preguei uma mensagem chamada Uma Conversa Difícil. Vai lá no YouTube, gente. Vai lá, ouça. 2h30 ou 2 horas e pouca. Ouça. Porque eu vou te mostrar ali o quanto é importante você aprender a ter conversas difíceis na vida para que você tenha saúde. Saúde mental, saúde emocional, saúde física. Então Jeremias é aquele que realmente fala o que Deus manda. Então Deus mostrando a sua soberania sobre o caos. Ele controla o caos.
Jeremias, quando ele diz sobre o assunto, ele diz: gente, mas fiquem em paz, uma coisa eu garanto para vocês, o Senhor está controlando todo esse caos. Ele está dizendo: eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, eu sei o que eu estou fazendo a respeito da tua vida. Então até naquela hora que você pensa que é o pior dia da tua vida, lembre-se da palavra do profeta Jeremias. Ele está dizendo: fique em paz, porque mesmo nesse ambiente que você está agora, Deus está olhando para você, Deus está guardando o teu caminho. Não se desespere, não fale coisas que você se arrependa no futuro. Continue dizendo: Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor guardará a minha vida. E você vai perceber os livramentos que o Senhor vai realizar sobre você e a tua casa. Então o exílio é um ambiente onde tudo está fora do lugar em sua vida, nada se encaixa. Essa é a conotação de um exílio. O exílio necessariamente não precisa você ser transportado para outro lugar, mas é você descobrir que na tua vida está tudo fora do lugar. Tua vida está fora do lugar. Tua roupa, tua vida, tua alma, tua mente, tua vida emocional, teu matrimônio, está tudo descontrolado. Você está no meio de um exílio. E esse exílio aqui é a condição que esse povo estava fisicamente. Então, ter que descobrir seu próprio caminho em um ambiente novo, cheio de limitações, resistência, isso era o desafio desse povo, levado para um ambiente que eles não queriam estar. A profecia a respeito do tempo que ficaria no exílio era uma direção para que se estabelecessem. Jeremias falou: olha, se vocês não entenderem que vocês não precisam se estabelecer, volta a dizer, se vocês não entenderem que vocês não estão num acampamento de verão, você não está num acampamento de férias, que você não está num ambiente que vai sazonal, que você está num lugar que isso vai durar tempo, você vai se casar, teu filho vai nascer, teu neto vai nascer. Então entenda uma coisa: você precisa ser feliz nesse lugar, você precisa romper nesse lugar, você precisa fazer diferença nesse lugar. Tire da tua mente que o outro lugar vai mudar a minha realidade. Não, o que muda a realidade é o Deus que eu sirvo, é o Deus que está comigo. Porque chegará um tempo, querido, se a gente for ver o Apocalipse, a gente vai começar a perceber que chegará um tempo que não haverá lugar no mundo que você vai se sentir bem. Existe um lugar, é chamado esconderijo do Altíssimo, é o lugar da presença de Deus, é Deus com você, isso que importa. Cristo em vós, a esperança da glória, Ele na tua vida. Então aqui Jeremias já mostra lá atrás para a gente, ali ele está dizendo o seguinte: olha, essa casa aí que vocês estão, é a casa de vocês. Mas peraí, eu deixei casa lá em Jerusalém, eu tenho parentes lá ainda, porque não foi levado todo mundo de uma vez, foi levado partes, eu tenho que voltar. Não, aqui é o futuro de vocês, é aqui que Deus estabeleceu que o nome dele vai ser glorificado. É nesse ano que você entrou, é nessa regência que você está, é nesse ambiente que a gente vive no mundo hoje, dessa insegurança do Covid, de doenças não curáveis, coisas. É aí que Deus está dizendo: eu estabeleci você nesse ambiente e eu trago paz, porque eu tenho planos de paz para você. Pasmem, irmãos, pasmem, mas é isso. Eu tenho planos de paz. A sua casa vai ter paz, tua vida vai ter paz, teu casamento vai ter paz. Mas meu apóstolo, mas como que eu vou conseguir isso? É por isso que essa mensagem veio para você hoje. É por isso que esse texto você decorar também, deixar entrar dentro de você. Então a primeira coisa, inclusive eu falei ontem, mas ela faz parte dessa estrutura de hoje: não apenas sobrevivam, floresçam. Vamos falar? Não apenas sobrevivam, floresçam. Então o que Jeremias está dizendo é o seguinte: gente, não adianta só sobreviver, não adianta só você chegar nessa terra e ficar esperando qualquer dia eu vou embora, deixa a mala pronta, qualquer hora isso acaba, qualquer hora isso passa. Era a sensação de alguns, já estava ali há muito tempo e ninguém tinha estabelecido ainda. Não vou investir não, porque eu não sei o que está acontecendo com o governo. Não vou fazer nada porque, eu não vou. É um monte de gente assim. Não, eu vou parar tudo na vida, vou esperar quanto tempo? 10 anos se for necessário, vou fazer mais nada agora. Jeremias falou: não, você é filho de Deus, você é filho do Senhor. O Senhor tem planos sobre a tua vida, Ele mantém os planos sobre a tua vida. O ritmo continua, Deus continua se movendo. Então não importa se você está em outro lugar, o Senhor está dizendo: eu estou com você. É isso que importa. Então quando eu trago essa mensagem para hoje, Brasil, para o dia 1º do ano, para todo esse ambiente, a gente começa a entender como ela tem importância para mim hoje. Então olha o versículo, capítulo 29, versículos 5 e 6, de Jeremias, se você quiser abrir na sua Bíblia, Jeremias capítulo 29,
no versículo 5 e o versículo 6, você vai entender esse versículo aqui, como Jeremias quis trazer esse sentimento. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e também filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Você conseguiu entender ou não? Tudo aqui gera tempo. Ele está mostrando que existe um caminho aqui muito forte. O que essa proclamação quer nos dizer é que mesmo que o cenário tenha mudado, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, Deus mantém seus planos. O que ele quer mostrar, que fica claro, é que os planos de Deus se movem numa dimensão acima dos nossos planos. Ou os mesmos acontecimentos à nossa volta, você vai perceber o seguinte, que Deus tem planos que eles estão acima de mim. Eles estão acima dos meus planos. Os planos de Deus não frustrarão. Então eu tenho que compreender que eu é que preciso entrar na frequência de Deus, na dimensão de Deus, e não Deus entrar na minha frequência. Eu é que tenho que entrar e não Deus entrar na minha dimensão. Eu preciso subir uma dimensão. Então aqui você percebe que a profecia é: não apenas sobrevivam, mas floresçam. Ou seja, em um ambiente onde muitos estão lutando para sobreviver, Deus está dizendo para você, você vai romper. Por quê? Alguns estão tentando suprir necessidades, mas Deus está dizendo, você não, você vai florescer. Você está além do suprimento. Pode receber, diga amém em nome de Jesus. Deus está mostrando o quê? Que existe um caminho para nós. Essa ideia aqui dessa profecia para janeiro, ela me deixou muito feliz, porque, como ele disse, ela foi gerada lá em julho, nas 12 horas, e a gente talvez não tinha noção do cenário que a gente entraria nesse primeiro dia do ano. Mas eu me sinto muito pleno quando eu leio esse texto, como um presente que Deus deu para nós. Que Ele está mostrando com clareza o seguinte: olha, fique em paz. Muita gente está lutando para a sobrevivência. Você não, você vai não só sobreviver, como vai florescer. Muitas pessoas estão lutando para suprir necessidades. Ele diz, não, eu tenho algo maior para você. Você não vai ficar só nisso, você vai romper nessa terra, num lugar onde improvável é, mas a minha bênção vai lhe fazer romper. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão assim, siga a palavra, não os boatos. Fala para ele aí. Ah, como isso é difícil, né? Tem hora que a gente lê menos a Bíblia do que tudo, né? A gente lê tudo, Instagram, vê tudo, notícia, tudo, e dá uma olhadinha na Bíblia rapidinho, aí vai lá dormir. Ah, poxa, eu comecei a ler 3 versículos na hora que eu vi dormir. Só que engraçado, né? Aqueles negócios que você estava passando assim, não dormiu, né? Ficou vendo, assistindo, 1 hora, né? E a Bíblia faz dormir, né? A grande questão é que você tem que parar de acreditar em boatos, porque você precisa acreditar no que Deus disse a teu respeito. Quanto mais o tempo passar, isso vai ser mais pontual na nossa vida como servo de Deus. Tem um jornal e tem a Bíblia. Você vai ter que decidir o seguinte: eu posso ler o jornal, mas eu preciso saber o que a Bíblia diz sobre a notícia que eu li ali. Porque de contrário, você vai viver como todo mundo vive. Todo incrédulo vive. E se nós somos crentes, cristãos, é porque nós cremos. Essa é a chave da nossa vida. Esse é o sustento da nossa vida. Então esse ambiente que muita gente está sobrevivendo, você rompe. Agora, não deixe as pessoas desviarem você da verdade. Lembre-se que tem um outro sopro dentro de você. Quem recebeu a palavra de ontem? Tem um outro sopro dentro de você, tem um outro espírito dentro de você que move as suas decisões. Então essa frase diz assim, olha, silencie a incredulidade, provoca um ambiente de fé, por onde passar, por quê? Pois Deus mantém seus planos. É simples assim. Mas por que eu vou confiar, apóstolo? Porque Deus mantém seus planos. Porque Ele disse para mim que o tempo pode passar, mas Ele está dizendo, mas a minha palavra não sobre a tua vida. O meu compromisso que eu tenho com você, eu vou cumprir. A sua fidelidade promove a sua prosperidade.
A fidelidade que eu tenho no meu dízimo, quando eu entrego, ela independe do lugar que eu estou, da condição financeira que eu estou vivendo, da condição que o país está vivendo. É uma promessa, Promessa ela não cabe só no lugar de prosperidade. A promessa ela cabe em qualquer ambiente. Eu já contei aqui muitas vezes isso, mas isso me surpreendeu demais quando eu fui viajando em alguns países, né? Já fui bastante países, mas fazendo a conferência no Congo, e eu vi uma pobreza absurda, pelo menos assim, nunca vista na minha vida, nem antes nem depois, nunca vi. Já viajei em lugares do Brasil, já fomos missionários entre os ribeirinhos, já vivemos no meio da pobreza, eu e Silvia, mas eu nunca vi uma pobreza daquele jeito como eu vi em Kinshasa, no Congo. Mas eu estou pregando numa igreja, no lugar dessa pobreza, vendo pessoas trazendo oferta. E eu me lembro que um jovem entregou uma oferta para mim. Quando eu chego no hotel, ele me deu uma oferta de $100. E eu perguntei para Deus: Senhor, eu não consigo pegar e receber uma oferta dessa. Eu vou chegar no culto agora. Eu fiquei 5 dias pregando. Eu falei: eu vou devolver, eu vou achar o jovem. E Deus falou comigo: meu filho, você quer ser mais justo que eu? Eu prospero as pessoas aonde eu quero que elas prosperem. E o que me chamou a atenção, sabe o que é? Não é eu ganhar $100, mas é de quem eu ganhei. Porque o valor, ok, mas a questão é de onde estava vindo. Numa reunião de tanta gente, num ambiente eu estou falando pobreza, de um salário mais alto, o governo ganha $70. Então como que alguém traz uma oferta daquela e põe no meu bolso? E o Senhor mostrou para mim que não é a terra, é a pessoa, que eu prospero aqueles que eu quero. E a gente sai dali, o pastor foi me levando aos lugares, e eu fiquei até em crise por conta da prosperidade do povo daquela igreja, porque eles entenderam que mesmo no ambiente de profunda pobreza, se eu fizer o princípio da palavra, ele funciona em qualquer ambiente, porque é princípio, é promessa. Então muitas pessoas perdem, quando você acha assim: não, mas eu sou fiel só quando tudo vai bem. Não, é em todo ambiente, em qualquer área da minha fidelidade. Então você tem que silenciar essa incredulidade. Agora, tem uma coisa que ele diz: edifiquem fundamentos, construam casas, desenvolvam o melhor ambiente para viver que vocês puderem. Jeremias está dizendo para eles o seguinte: olha, não adianta ficar essa crise, não adianta acordar no acampamento dizendo: vamos arrumar a cama, deixar tudo pronto, qualquer hora a gente vai embora, vamos deixar a mala pronta, qualquer hora vai embora. Ele falou: gente, relaxa, estabeleça as suas coisas, organize tua casa, organize a tua vida, e acredite numa coisa: vocês vão prosperar aí, a bênção do Senhor vai chegar até vocês. Agora, se você ficar sentado lamentando pelo que perdeu, você vai ter uma vida vazia, sem sentido, e uma vida angustiante, porque vai ficar o tempo todo dizendo: mas eu tinha, mas eu perdi. Não, mas olhe para trás, não, olhe para frente, olha o que eu ganhei, olha o que eu rompi, olha o que fez. Então ele fala assim: olha, plantem jardins e comam o que cresce na terra. Então ele está dizendo o quê? Entra no ritmo das estações. Plante jardins, comam, entre no ritmo das estações. As estações têm um ritmo, então entre nela. Vocês vão plantar, vocês vão colher. Então tornem-se parte produtiva desse lugar. Olhem para mim, Jeremias está dizendo o quê? O lugar é um lugar de escassez, é um lugar que vocês estão estranhos. Seja parte dos produtivos, não dos improdutivos. Seja aquele que faz diferença na terra. Você deve saber, querido, que não só na Babilônia, Egito Antigo, Babilônia, a própria Roma, os lugares que os judeus, descendentes diretos de Abraão, eles foram subjugados, eles prosperaram muito. Alguns até fazem brincadeira com eles, né, sobre dinheiro, porque eles prosperam em qualquer lugar, em qualquer terra. Na época onde eles foram muito perseguidos, no tempo do nazismo, muita gente acredita, né, que Hitler de fato tinha uma ideologia, uma ideia. Na verdade, porque os judeus não patrocinaram, e ele queria o dinheiro deles porque eles eram donos dos bancos. E como eles se tornaram dono dos bancos? Deixa eu te contar rapidinho. Houve um período que os judeus não podiam fazer faculdade, eles não podiam se formar, medicina, qualquer outra coisa. Então eles eram o quê? Sapateiro, eles eram alfaiate, eles trabalhavam na informalidade. Mesmo na informalidade, na Europa antiga, eles começaram a ganhar muito dinheiro. Aí vinha um estudante de medicina e vinha arrumar um sapato. E contava uma história para ele: não tem dinheiro para pagar. Ele falou: não, eu pago a tua faculdade. Mas como? Não, eu pago. Eu pago a sua faculdade inteira. Quando você terminar, você me paga de volta, com juros, né? Aí vinha um outro, estudava. Eles não podiam estudar, eles eram proibidos. Então, não, eu pago a sua.
Só que quando esses médicos, engenheiros, advogados, eles terminavam a faculdade, eles ficavam agora na mão deles e pagavam. Eles faziam um banco e foram montando um banco. Então, mesmo sem ter condições e não ter liberdade, eles prosperam em qualquer lugar, não tem jeito, porque a bênção de Abraão está sobre eles. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque na terra que eles estavam era improvável. Mas Jeremias falou: vocês têm uma bênção, não adianta. Pode tirar vocês de qualquer lugar, mas quem tem a bênção de Abraão vai prosperar onde quer que esteja, porque vocês têm uma inteligência diferente. Aí você diz: apóstolo, então somos judeus, mas em Cristo Jesus nós recebemos a bênção de Abraão. Quando confessamos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós temos uma palavra, uma promessa de prosperidade sobre a nossa vida. Hoje diz a palavra: aqueles que oram por Jerusalém prosperam. E essa igreja é uma igreja que tem aliança com Israel. Nós cremos nisso, nessa prosperidade. Tem alguém recebendo? Dá um amém em nome de Jesus? Então ele diz aqui, olha, tornem parte da parte produtiva. Agora vamos ler o texto devagar. Edifiquem casas e habitem nelas. Isso é rápido ou demora tempo? Construir uma casa e morar numa casa. A gente sabe, querido, que até hoje, com toda a tecnologia, dá um tempo aí de mínimo 10 anos. Quando ele diz isso, ele está falando o quê? Vai demorar. Plantar pomar e comer do fruto do pomar, demora ou não? Demora. Você planta um pomar aqui, você tem que esperar anos para crescer. Aí depois ele dá fruto. O que o profeta está dizendo? Gente, relaxa. Vocês vão plantar a árvore e vocês vão comer do fruto dela. Então olha para essa arvinha que está na sua frente. Olha para essa vinha, porque a melhor uva vai ser depois de 7 anos. Então você tem que esperar o mínimo crescer. Depois de 7 anos dá o fruto. Vocês vão comer do fruto. Só que ele ampliou. Ele falou: olha, multiplicai-vos nessa terra, tomai esposas e tenham filhos e filhas. Só que ele fala também o seguinte: depois que seu filho nascer, lembra que você tem que dar esposa para o teu filho e o filho do filho dele. Isso demora ou não demora? Ele está dizendo: você vai se casar nessa terra, você vai ter filho, você vai casar o teu filho e você vai ver o seu neto nascendo. Então ele está dizendo o quê? Relaxa, porque esse é o lugar que você vai ficar e você vai ser bem sucedido nessa terra. Vocês não estão acampando, vocês estão prosperando. E Deus manda dizer para você uma coisa, querido: toda insegurança que está dentro de você, lança por terra em nome de Jesus, porque Deus mantém os seus planos. Então não vai paralisar a sua vida em detrimento de qualquer situação. Viva a tua vida com integridade e Deus vai honrar na palavra que Ele tem sobre você. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus vai honrar a palavra que Ele tem mais alto em nome de Jesus. Graças a Deus. Então ele está dizendo no final, o que ele fala? Multiplicai-vos e não diminuais. Ele está dizendo: vocês têm que multiplicar. Por quê? Porque quando terminar os 70 anos, vocês têm que ser forte. Não é com a gente essa profecia, não, está tranquilo, tá, gente? Após 70 anos é muita coisa, né? 70 anos deles. Quando passar esses 70 anos que vocês vão viver, teve filho, teve neto, cresceu, rompeu, vai ter gente que nem vai nunca mais voltar para casa. Quem vai voltar vai ser o filho, vai ser o neto. Quando alguns voltaram para Jerusalém, teve que ter tradução, porque tinha jovem judeu que não sabia falar hebraico, porque eles nasceram, filho, neto, e ali eles foram criados, doutrinados. Então o que está dizendo aqui? Vocês têm que multiplicar e ficar forte, porque quando vier a profecia, vocês estão prontos para romper novamente. Então, enquanto vocês estão nesse tempo, fiquem firmes, mantenha a tua vida comigo, continue plantando, continue colhendo, continue tendo filhos, continue celebrando, continue fazendo o que tem que fazer, porque eu é que guardo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de coisa ruim. Eu tenho o melhor para a sua vida, diz o Senhor. Então você vai ler esse texto esse mês com esse entendimento. E aí ele diz o seguinte: essa é a palavra. Então olhe bem, não se trata do lugar, mas da promessa. Fala comigo. Não se trata do lugar, mas da promessa. Então a condição, querido, difícil não é nada agradável. Mas o pior do que uma condição é falta de orientação. Jeremias no capítulo 29, versículo 8 e 9, abra comigo aí, está aberto a Bíblia, é só passar aí, logo depois do texto que eu já li. Jeremias 29, 8 e 9, tem um sério problema aqui. Até então está tudo em ordem.
Nós estamos aqui na luta, mas o profeta disse, o Senhor está guardando tudo. Só que no capítulo 29, 8 e 9 diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos o quê? Sonhadores, que sempre sonham segundo o quê? Ele falou: toma cuidado, porque o que eu estou falando você não está gostando. Isso é o profeta Jeremias, não sou Joel não. Ele está falando: eu falei, vocês não gostaram, mas tomem cuidado, porque essas pessoas vão falar o que você deseja. Elas falaram que você gosta de ouvir, mas isso não é a verdade. Aí ele diz: porque falsamente vos o quê? Profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Então, querido, abra os teus olhos, cuidado com o comichão no ouvido, cuidado com o desejo de só ouvir o que é bom. Como eu lhe disse, eu também gosto do que é bom, mas não existe profecia boa e ruim, existe profecia verdadeira. Ela pode, um momento, você ter uma palavra de confronto que bate no teu peito e você fala: meu Deus, eu estou passando por isso, mas eu vou vencer essa situação. Do que você viver uma vida enganada. Tem muito crente que está vivendo uma vida enganada. Porque tem teologia da prosperidade. Não existe teologia da prosperidade, existe prosperidade. Existe teologia triunfalista. O que é isso, apóstolo? É que você vai vencer sempre. Não existe teologia triunfalista. Existe que Deus é comigo e tudo posso naquele que me fortalece. Existe Bíblia. Então eu não preciso me esconder atrás de uma situação achando que tudo vai dar certo na minha vida, mas tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então eu preciso entender a palavra como ela é de fato. Apóstolo, mas esse evangelho não é tão agradável. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Porque Deus está me dizendo que mesmo no mundo tendo aflições, tem de bom ânimo. Porque Jesus falou lá: eu já venci. Só aguenta firme aí, fica firme. Eu estou sustentando você, eu te mandei o Espírito Santo para te dar vitória. Eu te dei o Consolador para você ficar forte. Eu te dei um outro Espírito que não é Espírito do mundo, para você suportar. Então a gente não pode ficar vivendo no mundo da lua. Acontece um problema e falar: Deus não está comigo. Deus não está com você? Deus está com você. Passei uma dificuldade, não, Deus está sempre com você. Eu tenho planos a vosso respeito, os meus pensamentos a vosso respeito são de paz. Agora, essa certeza, ela me traz não só um conforto mental, ela me traz uma firmeza espiritual. A minha linguagem é definida por isso. Os meus atos são definidos por isso. A maneira que eu administro minha empresa, minha família, a igreja, minhas finanças, meu trabalho, vai ser todo pautado por uma fé, uma vida de quem crê nessa palavra. Então eu não vou ficar o tempo todo, acuado, medroso, até porque a mensagem de ontem é: vamos para cima, É a palavra ali de Caleb. Então esse texto ele fala o quê? Que ficou muito caro, ou custaria muito caro, se eles ficassem envolvidos pelas profecias falsas. Deus falou: eu não mandei esses profetas para vocês. Tem uns adivinhos no meio de vocês, tem uns profetas no meio de vocês, que eles estão falando o que vocês querem ouvir, e vocês estão felizes. Sabe o que eles disseram, alguns deles? Que o exílio ia demorar uns meses, que ia acabar rápido. Eles falaram: não, fique tranquilo, Deus mandou dizer para vocês que logo vocês estão em casa. Aí o indivíduo não desfaz a mala nunca. O indivíduo não monta a barraca dele nunca. O indivíduo não estabelece nada nunca. Ele fica vivendo uma vida sem profundidade. Porque ele não planta por quê? Não vou plantar porque eu já vou ter ido embora daqui uns dias. Eu vou construir casa para quê? Eu vou morar debaixo de uma árvore porque daqui a pouco eu estou voltando para casa. Jeremias falou: não. Prosperem. Essa terra que você está, onde Deus decidiu estar. Essa região, o momento que você está, e esse momento que Deus decidiu estar. Então, se Deus decidiu, prospera. Planta a sua vinha, tenha os seus filhos, construa a sua casa. Quem está entendendo, gente? Faça a tua vida, viva o melhor da sua vida, e você vai ver que vai passar, porque o Senhor é contigo. Porque não importa o lugar, importa é Ele que está com você. Tomara que você esteja entendendo isso. Você está entendendo de verdade? Tomara. Pode dar glória a Deus aí. Tomara que você esteja entendendo isso. Se eu ando na profecia errada, eu tomo atitudes erradas, sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu estou sendo mal orientado. E aí eu vou seguir minha vida debaixo daquele medo. Se eu estou debaixo de uma regência falsa, e pode acontecer só naquela época de Jeremias, não, hoje, irmãos. Hoje.
Às vezes nós estamos tão carentes de algo que a gente ouve, né, alguma coisa e tal. Esses dias alguém mandou esses memes doidos aí, né, que a gente olha que passou já, né? É isso que vos digo, Feliz Natal. Você viu, né? E o homem começou a chorar. Eu fiquei falando, Silva, vão rir não, porque vai ver que o Natal dele aconteceu uma coisa ruim algum dia. E alguém deu Feliz Natal, vamos acreditar assim. Então quem não viu está boiando. Mas é engraçado porque a pessoa falava assim, feliz, o homem já, porque a carência é tão grande, que alguém fala uma coisinha e você já começa a chorar, meu Deus do céu. Pega a tua mão, essa linha aqui de não sei o que, essa linha é mesmo, meu Deus, começa a acreditar. Por quê? Por causa de uma carência, falta de orientação, falta de tino, de direção. Por isso, quando você vem como ontem, um culto profético, quando você se expõe de fato à palavra, você não é enganado, querido. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito de Deus que está sobre você. Para você, não é que você vai ficar brigando com ninguém, você só vai desconsiderar, dizer, olha, muito obrigado pela ajuda, mas eu estou bem. Por quê? Porque não adiantava chegar um profeta e falar, gente, olha, fique tranquilo que o exílio vai acabar. Ei, faz churrasco. Tem gente que gosta disso. Eu vou te falar a verdade. Tem muita gente que gosta de ser enganado. Ele parece que ele quer viver ali com a mente cauterizada, sempre ouvindo. Por quê? Não fala com o filho isso aí não, porque ele não está pronto ainda. Aí o seu filho cresce um marmanjão bobão. Por quê? Porque ele nunca foi confrontado por nada. Porque você quer, não vamos falar de problema financeiro aqui não. Só que com a criança de 7 anos eu concordo com você. Mas uma família que tem menino já com 20, 25 anos, está passando luta financeira, está gastando luz, está gastando ar-condicionado, gastando tudo. Não vamos falar, tem que reunir a família, tem que conversar, tem que trazer a verdade. Quem está entendendo, gente? A verdade é que estabelece o que? As conquistas. Só que a gente às vezes só quer ouvir coisa boa, quer filtrar tudo. Só que você quer filtrar para todo mundo, só que você está recebendo muita coisa, muita carga, que você tem que ficar segurando tudo sozinho. E aí começa a virar um Jesus Cristo aí dizendo, eu estou me sacrificando pela família. Deus não mandou você fazer isso, você que quis fazer. Nós precisamos entender que algumas verdades, elas precisam ser trazidas para que a gente rompa, para que a gente vença. A gente começou o ano bem, sim ou não? Muito bem, no alto, e vamos terminar ele muito bem em nome de Jesus. Por quê? Porque nós começamos na palavra, vamos continuar na palavra e vamos terminar na palavra. Agora vai acontecer alguma coisa ruim esse ano, irmão, não tem bola de cristal, gente. Mas eu te garanto uma coisa, vai ter muito momento bom, momento ruim, muita coisa acontecendo, mas o meu Deus está comigo, eu estou com Ele, eu estou caminhando na palavra, isso que importa para mim. Então uma profecia enganosa, ela pode trazer sérios problemas. Então não se trata do que eu quero, mas sim do que Deus decidiu. Olha o que diz Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Isso aqui, olha, Jeremias falou com eles na carta. Essa carta é a nossa Bíblia hoje. Falou, olha, assim que terminar os 70 anos, meu Deus, 70 anos. Aí o profeta falso chegou assim e falou, não, vai acabar daqui uns meses. Aí eu fico assim, peraí, 70 anos, há meses, como se eu estivesse escolhendo profecia. Profecia não se escolhe, querido. Como se você estivesse escolhendo um profeta, o profeta não se escolhe. Eu quero saber o que Deus disse. E Deus falou, eu não disse o que esses estão falando, eu disse o que esse aqui está falando. Então vocês precisam romper nessa terra. Então não é o que eu decidi, o que Deus decidiu na minha vida é que importa. Os exilados, eles tinham que construir família, é o que Deus queria, para que no futuro Deus continuasse tendo uma nação forte. Eu termino dizendo para você uma frase, sigo a palavra. Fala comigo. Porque Jeremias 29:11 é a profecia para a nossa vida. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então eu sigo, fala comigo, sigo a palavra. Então o que me resta aqui, expostos como eles estavam, diante do profeta de Deus, do profeta falso, ou profetas falsos, que eram muitos, eles têm o que fazer? Eu vou seguir qual caminho? Eu sigo a palavra, eu vou seguir a palavra. Então existem momentos que você vai ser exposto a informações que vão roubar a tua fé. Mas aí você tem que dizer o quê? Eu sigo a palavra, eu fico com a palavra. Por quê? Porque se você não tiver
essa certeza dentro do teu coração, você vai ser abalado. Até o mais crente aí de 30 anos vai ser abalado. Por quê? Porque não é o tempo de cristão que você tem, mas é o quanto você está envolvido com Deus. Então, querido, não deixe ter dúvida no teu coração de que Deus mantém os seus planos. Independente das coisas que acontecerem, boas, porque não é só coisas ruins que afastam a pessoa de Deus, coisas boas também afastam. Tem alguns que até as coisas boas afastam mais do que as ruins, porque começa a prosperar, e ele acha assim, não, então tá bom, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus está comigo. Não importa o que aconteça, Deus mantém os seus planos e as expectativas que Ele tem comigo. Então, a verdadeira esperança se baseia na revelação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos sustentar. E pode acreditar, nesse mundo de tanta informação, de tantas possibilidades, a gente está voltando para a origem. Qual que é a origem? É a palavra. Isso nunca vai terminar. Passarão terra, passarão tempo, passará mundo, passará tudo, mas as minhas palavras não passarão. Então, quer um conselho? Mantenha a tua fé em Deus. Mantenha a tua vida de leitura bíblica, mantenha a sua rotina de buscar num ambiente como está aqui hoje, porque isso não é só uma agenda, isso é sobrevivência, é a decisão que eu tomo de estar no lugar onde eu sou fortalecido. Não negocie, querido, e pelo contrário, amplie seus compromissos com Deus, cresça mais, planta vinha, coma dela, tenham filhos, construa casa. Isso é uma metáfora, é o Jeremias dizendo, olha, faça o que tem que fazer, aumenta a tua rotina, aumenta a tua velocidade. Quando está todo mundo dizendo, estou com medo, não, eu vou aumentar o meu envolvimento, eu vou fazer mais ainda, vou romper mais ainda. E se você recebe, pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Se ponha de pé nesse instante, querido, porque pode ser um outro lugar, mas os planos são os mesmos. O ambiente pode não ser propício, mas Deus continua propício a você. Quem recebe essa palavra? Você vê que versículo rico, né? Que coisa linda que Deus nos entrega. Espero muito que as células da semana possam refletir sobre esse texto. Espero muito que nesse mês de janeiro você fale ele todo dia. Eu coloco no meu celular, esse e vários outros. Aí eu já acordo ali e já começo a ler. Leio, por quê? Porque é a maneira de sustentar a minha fé. É a maneira que eu tenho de poder trazer à existência aquilo que me traz esperança. Mas nem sempre é o suficiente. Talvez você está aqui hoje, ouviu ontem, ouviu hoje, mas ainda lá dentro fica um vazio, uma insegurança, aquele nó na garganta, aquele medo, que talvez está te atrapalhando inclusive de hoje para frente. Atrapalhando a se mergulhar nessa verdade bíblica. Pessoas que estão em casa também, tem muita gente acompanhando que está ouvindo essa palavra, e alguns têm aquela sensação assim, apóstolo, quem me dera, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor fala essas coisas como se a vida fosse fácil. Não é isso não, é porque realmente eu já provei, e eu descobri que a gente pode ser feliz, sabe? Quando você decide crer no que Deus falou. Quando eu realmente decido viver o que Deus planejou para a minha vida. Mas se você veio hoje e está se sentindo fraco, fraco, apóstolo, eu quero crer, mas eu não consigo, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, você que está se sentindo fraco, você que está se sentindo necessitado, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pode vir. Aí você fala, apóstolo, mas é para aceitar isso? Não, é para você dizer, eu preciso ser forte. Talvez você está se sentindo fraco e dizendo, meu Deus, eu preciso de uma experiência, eu preciso de viver esse momento. Pode apagar as luzes, pessoal, aí. Eu quero que você, tenha esse momento, essa oportunidade de viver essa experiência. Isso, venha no altar. Venha no altar, querido. Às vezes você pensa assim, mas você não precisa ajoelhar, tá, gente? Só se você quiser. Porque às vezes eu já me ajoelhei aí, às vezes a gente não consegue ficar mais que 10 minutos. Fique como você quiser. Em pé, ajoelhado, como você quiser. Mas venha para cá. Venha para cá. Venha mais. Sabe por quê?
Porque hoje é o teu dia de você dizer: Deus, eu preciso vencer. Eu preciso ter esse espírito forte. Eu preciso ter uma resposta para minha família. Porque não é só você, sua esposa, teu marido, teus filhos. Tem gente olhando para você, olhando para a sua vida. Vai chegar mais à frente, alguns coordenam para mim, pastores, coordenam as filas. Chega para, fica aqui mais, fica à vontade, chega perto de mim aqui. Sai do teu lugar e vem. Eu quero muito que você tenha essa experiência, porque Deus falou comigo muito sobre essa palavra hoje, para que você pudesse, sabe, dizer: Deus, eu entendi, mas eu não tenho força. Eu entendi, mas eu não consigo. Eu entendi, mas eu preciso. Irmãos, não se sinta mal, porque um momento você pode estar fraco diante do desafio que você está vivendo. Porque às vezes o tamanho do desafio, ele parece ser maior do que você, e ele é mesmo, mas ele nunca vai ser maior do que o teu Deus. E Deus está dizendo: eu estou com você, os meus planos não foram frustrados. Ah, mas eu dei muita volta, apóstolo, eu já fiz muita coisa na vida, eu decidi muita coisa. Ok, você está colhendo consequências das suas escolhas, mas Deus está dizendo que toda vez que há um quebrantamento, qualquer arrependimento, qualquer entrega, Deus está dizendo: eu tomo de volta a sua causa. Deus está falando aqui, pessoas que estão em lutas financeiras. Talvez você está lutando. Entrou o ano dizendo: agora eu vou vencer. Só que no fundo você está dizendo: eu não sei se eu consigo. Vem para frente, irmão. Vem para frente, minha irmã. Vem aqui gritar, buscar a tua vitória. Vem aqui dizer: Deus, eu estou aqui para isso. Não se trata do quanto você é crente, quanto tempo. Essa reunião de hoje, querido, é para todos nós. Esse primeiro dia do ano é aquela oportunidade divina que Deus está dando a você, de poder entregar o teu caminho ao Senhor e dizer: Deus, eu estou confiando na palavra do profeta. Eu não vim aqui dizer para você que está tudo certo, está tudo maravilhoso, que é um mar de rosas. Não, eu quero dizer para você o que o profeta Jeremias disse: olha, terão dias difíceis, mas construa casas, mora nela, tenha filhos, viva a tua vida. Para de ser oprimido pelos sistemas e qualquer outra coisa. Seja você pleno dentro da sua casa, na tua vida. Eu acho que nós entendemos hoje isso, mas você precisa de força. Eu quero orar por você. Você precisa se encher dessa convicção. Eu sei, apóstolo, eu estou aqui na igreja, eu estou forte. Quando eu saio, não, você vai sair e continuar forte, porque uma convicção tem que entrar no teu coração. Eu quero orar por você. Apóstolo, vem aqui um pouquinho me ajudar aqui nesse momento. A apóstola vai orar por você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode olhar para mim, você que está aqui na frente. Todo mundo olha para mim. Eu te ensinei uma mensagem hoje, que é a Bíblia, você viu. Está tudo lá. E uma coisa que ficou muito claro para mim nessa palavra, nesse texto de janeiro, e ele vai ecoar muito esse ano de 2023, é que você não pode paralisar teus planos por causa do medo. Você não pode ficar esperando alguma coisa acontecer para você fazer. Deus está mandando dizer para você: olha, faça. O que você está disposto a fazer, faça com excelência. Não espere, porque isso vai travar a tua vida. Ah, sair aquele processo eu vou. Ah, quando aquele dinheiro. Esse quando, ele está travando a sua vida. Você tem que sair daqui hoje, sabe, dizendo: meu Deus, eu decidi minha caminhada. É forte quando ele diz: olha, construa a casa, mora nela. Não é casa para os outros morar, não, é para você morar. Tenha filhos, tenha netos. Você entendeu a força do texto? Planta a tua vinha, planta teu pomar, espera ele crescer, e você que vai comer dele. Porque Deus está dizendo: você vai viver da sua colheita, do teu trabalho, da tua vida. Ninguém vai interferir nos meus planos que eu tenho para você. Então, Silvia, a gente quando ora pelas ovelhas, a gente não sabe a realidade, mas a sensação que eu tenho é que a gente está aqui no altar pedindo ao Senhor força, sabe? Porque não é intelecto. Intelecto eu sei que você já entendeu. Não é razão, a razão você já entendeu. Mas é aquela força dizendo: Deus, vem, sabe, me batiza com esse poder. E a gente vai orar por eles agora, sabe, pedindo a Deus esse milagre. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos, querido. Coloque a mão sobre o seu coração. Amém. Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
nós colocamos esse primeiro dia do ano diante de Ti, Senhor. Amém, Senhor. E nos colocamos na Tua presença, Senhor, para vivermos os Teus planos, porque os Teus planos são perfeitos para nós. Amém, a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. E quantas vezes o diabo quer roubar essa certeza do nosso coração? Quantas vezes, Senhor, em nosso coração a gente fica atemorizado, angustiado, aflito, inseguro, com medo. Ah, Senhor, mas nessa noite nós nos apresentamos, aleluia, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, debaixo de tanta palavra profética que recebemos, que estão sobre os céus do novo ano, Senhor. Temos 365 dias para vivermos, ó Pai, debaixo de cada uma das palavras que o Senhor tem liberado e que ainda estão, Senhor, pairando sobre este ambiente. Mas agora, Senhor, aqueles que estão aqui no altar trazem, Senhor, muitas vezes o cansaço, ah, Senhor, o medo, a insegurança, às vezes até mesmo, Senhor, ah, Pai, as decepções, os traumas, aquilo que não deu certo. Mas em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos revigore, nos fortaleça, nos faça olhar para o alto, Senhor, e não para trás. Senhor, nos faz olhar para frente e não para trás. Nos faz, Senhor, olhar para aquilo que o Senhor tem para nós e não para aquilo que perdemos, ó Deus. Senhor, que o inimigo não nos mantenha cativos naquilo que perdemos, mas sim que o Senhor nos faça olhar para o alvo, olhar para diante, olhar para um destino que o Senhor tem e que está firmado na Tua palavra, Senhor. Oh Deus, nos faz forte. Ah, Senhor, nos faz corajosos, assim como o Senhor falou para Josué, Pai. Ah, Senhor, quando o Senhor o levantou e disse: ser forte, seja corajoso, não temas, não se espante, não tenha mesmo nenhum espírito de covardia, mas avance para frente. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tome pela mão agora aqui cada um dos Teus filhos e filhas, cada um daqueles que estão aqui agora, Senhor, no altar. Tome-os pelas mãos, ó Deus, agora. Os sustenta, que possam sentir o toque, Senhor, poderoso. Ah, Senhor, a Tua mão de fogo tomando, Senhor, as nossas mãos, queimando os nossos pés, nos fazendo avançar. Enxuga dos olhos a lágrima, Senhor. Ah, Deus, levanta agora o rosto de cada um, aquele que está, Senhor, cabisbaixo, aquele que está, Senhor, com fardo sobre os seus ombros. Ah, remova os fardos. Ah, Jesus, nós olhamos para o alto, porque os Teus planos são perfeitos. Olhamos para o alto, olhamos para o alto, olhamos para o alto. Levanta a sua cabeça, meu querido, olhe para o alto, para aquilo que Deus tem para você. Ah, comece a glorificar o Senhor pelos planos que Ele tem sobre a sua vida. Aleluia! Coloque a mão na tua cabeça. Coloque as suas duas mãos na cabeça. O Senhor disse para mim que Ele está virando uma chave. Sim, Ele está virando uma chave, que você precisava muito desse momento, para que você saia daqui certo do que você tem que fazer, certo do que você vai fazer. E eu oro agora para que o Senhor possa tocar sobre a tua cabeça e virar essa chave, trazer alegria, sorriso, trazer convicção, trazer paz. Que as pessoas ao teu redor, o lugar do teu trabalho, o ambiente que você está, vão dizer: alguma coisa aconteceu, porque virou, acabou a dúvida, acabou o questionamento, acabou. Eu vou sair daqui sabendo o que eu tenho que fazer. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração. Vira essa chave na mente dos teus filhos, para que eles voltem a sorrir, com convicção, com alegria, e rompam nas suas conquistas. Assim os abençoo, em nome de Jesus. E a igreja dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu me rendo aos teus pés. Glória a Deus. Olha,
Olha que interessante. Deus falou comigo que uma das sinais dessa palavra na vida das pessoas vai ser na face. Deus disse: eu vou mudar a face do meu povo. Não só um sorriso forçado, mas um sorriso real. Deus vai mexer na tua face. Então que se prepare. Quando o apóstolo orava ali, olhar para cima, Deus confirmou a maneira que você vai se portar. Teu corpo vai te denunciar. Tua face, teu corpo. Deus hoje fez uma mudança na tua vida em nome de Jesus. Graças a Deus. Tua face. Deus quer mexer com você. Ela vai abrir portas para a sua vida, você vai ver. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.